Seja bem-vindo ao episódio 11 do podcast Ninho Narrativo. Hoje nós temos um casal aqui que, cara, eu vou contar uma história, mas antes de contar essa história, eu quero dar as boas-vindas ao meu amigo, irmão, parceiro, sócio, J. Guia. Boa noite, obrigado pelas boas-vindas. Conta logo essa história que eu já nem lembro direito. Tô Ele brincando. deu boa noite, você pode ter bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja quando você estiver assistindo isso aí. Uma história. Nosso bordão é qual? É tudo sobre história. Então, assim, quando nós fechamos com eles, essa história veio na minha cabeça. Estamos em setembro, não estamos? Estamos em setembro, óbvio. Só se olhar nessa agenda aí embaixo, setembro de 2025. Quero voltar com você no dia 13 de maio de 2023. Voltamos lá atrás. Vou tentar falar em italiano, mas tu não ri não, que eu estou estudando italiano ainda, né? Piazza dei Cavalieri de Malta. Ficou mais ou menos bom, né? Ficou bom. Ficou bom. Pô, ali. Nessa piazza tem uma porta verde com uma fechadura. E esta fechadura, você consegue ver 3 países ao mesmo tempo, porque a fechadura está na Itália, depois da fechadura é Malta, e no final você vê a cúpula da Basílica de São Pedro no Vaticano. Forma-se uma fila. Os turistas vão todos para lá. E nós, que não gostamos de ponto turista, fomos para lá, né? Na fila, que estava pequenininha naquele dia, a gente passou acho, uns 40 minutos, mais ou menos, 45, tal, chove, não chove, aquela situação, lembra até da chuva, né? A pessoa tá com a história toda na cabeça, até que eu fui ver as fotos hoje. Aí, chove, não chove e tal, ouvimos, depois de quase um mês, um idioma, assim, vamos dizer, mais conhecido que o italiano e inglês. Tinha alguém falando português. Nessa de alguém falando português, o nosso Golden vira para trás e descobre um casal brasileiro que estava na mesma fila e, como um bom Golden, é isso, né? O que o Golden faz? Faz festa, conversa, vem para lá, conversa, vem para cá e tal. Em 40 minutos de fila, nós marcamos uma cerveja à noite, fomos no Hard Rock Café Roma, tomamos uma cerveja, comemos um hambúrguer delicioso, tiramos foto, estava frio aquela noite, né? Deu uma esfriada sensacional. Isso tudo para dizer que estamos recebendo hoje aqui no Ninho Narrativo Sandro e Adriana, esse casal que nós conhecemos há 2 anos e 4 meses em Roma. Batemos um papo e aí começamos a conversar, né? E fica aquele negócio de internet. A gente vai estar no Rio. Vocês vão estar no Rio, então vocês vão vir aqui no podcast. Está resolvido. Fechamos aqui no podcast, então vou apresentá-los, mas vamos começar seguindo os protocolos. Ladies first. Adriana, seja muito bem-vinda ao podcast. Suas primeiras palavras. Olá, obrigada pela apresentação. Como é bom voltar no tempo, né? Uhum. Eu digo que a vida é feita de histórias. E quando as histórias vão para a mente e a gente sente elas no coração, elas se eternizam. Eu acredito que não existe nada que não tenha passado por uma boa história. Nada. Um sonho começa por uma história. A nossa vida é feita de histórias e a gente se conecta por histórias. Então, eu sou a Adriana, costumo dizer que eu sou a mãe da Laura, eu tenho uma filha para chamar de Preta, para chamar de minha. Eu chamo minha filha de Preta porque meu pai me chama de Preta até hoje. Legal. Eu acho que é uma forma muito carinhosa de acolher. Eu sou gaúcha, cheia de manias, adoro colecionar coisas de viagens, coisas que fazem história. Mas é algo que eu costumo falar ultimamente, meu hobby por orquídeas, porque me ensina sobre resiliência. Passar um ano inteiro cultivando uma orquídea para ela florar uma vez, no máximo 2. E às vezes saem 2, 3 florzinhas e ela tem uma sensibilidade. Então, assim, ela me ensina muito sobre o cuidado, de estar lá sempre podando, cuidando dela. E eu acho que a vida é feita disso. E aí eu vou olhando essa orquídea, eu ganhei quando a Laura nasceu e tal. E aí estou em frente do meu parceiro aqui, que resolvemos fazer uma trip. Então, além de mãe, filha, sou da área do marketing, apaixonada pelo que faço. Acredito que a comunicação, assim como eu falei de história, a comunicação é algo que depois da pandemia ganhou um respeito maior, porque as pessoas, quando pararam de bater de porta em porta para vender, quando não podiam estar lá com essa loja aberta, entenderam que a comunicação, né, o marketing tem um poder absurdo. Então, precisava se olhar para isso. E somos um casal aqui, pais atípicos. Estamos nos descobrindo e entendendo que a gente tem um poder gigantesco nas mãos, que é compartilhar nossos aprendizados. Amém. É isso aí.
E agora, vamos receber primeiro o Sandro, a gente continuar aqui, só porque eu já quero fazer tanta pergunta, essas frases todas aqui. Seja bem-vindo, Sandro, suas primeiras palavras. Então, pessoal, eu sou o Sandro, eu sou gaúcho, atualmente resido em Caxias do Sul, foi onde eu conheci a Adriana, e a gente tá junto aí, a gente vai fazer agora 18 anos de casado, 20 anos que a gente tá juntos. E sou natural de idade, né? Então. E eu sou natural de Pelotas. E que legal a gente poder estar aqui, né, nesse podcast trocando ideia de novo com vocês, bem como tu contou na história. Eu lembro, eu tenho uma coisa que eu uso muito, aprendi a usar de um tempo para cá, que às vezes a gente é muito materialista e a gente quer comprar uma casa, trocar um carro, comprar um outro bem, e eu, em alguns momentos da minha vida, eu disse, olha, eu prefiro fazer uma viagem do que trocar de carro. Eu prefiro conhecer lugares. E uma desses lugares que a gente fez, a viagem que a gente fez, a gente conheceu vocês, a gente fez uma trip grande pela Europa, conhecemos vários lugares, e que legal a gente poder, de uma viagem, fazer uma conexão com pessoas, que eu sempre gosto de dizer o seguinte, eu gosto de me relacionar com pessoas inteligentes e que agreguem pra gente. E a gente ali na fila, né, de pé, meio, né, pô, que droga, podendo começar a chover, um monte, né? Pra ver um buraco. Não, e outra, Deus, para o pessoal que procurar na internet depois, acha quem consegue colocar a câmera e tirar essa foto que o André falou do buraco, né? É o buraco da fechadura. Porque tu coloca a câmera e desfoca tudo, tu não enxerga nada. E a Adriana ali, sei lá, chegou com uma técnica maluca lá e conseguiu, inclusive a foto que ela tirou daquele buraco da fechadura, né? Ele é o fundo de tela do meu celular, porque a foto ficou perfeita. Boa, ficou bonita. Ficou bonita pra caramba a foto. Então, assim, olha que legal. E eu até não falei no que eu trabalho, né? Mas enfim, eu sou empresário, trabalho com a parte de tecnologia, já montei startups, já fiz M&A, fusão, venda, e foi onde eu me descobri. Isso começou, essa loucura de startup começou de uns 8 anos para cá. E ter essa oportunidade eu faço muito network, então eu conheço muitas pessoas, me relaciono muito bem. A Adriana até às vezes fala comigo que eu consigo fazer relação com todo mundo. Eu acho que eu me conectei com esse negócio do Golden. Eu acho que eu sou meio Golden também, né? E que legal a gente poder, daquela viagem que eu digo que é muito mais importante tu fazer uma viagem do que ficar se preocupando com bens materiais, sair de lá e trazer uma amizade, um negócio que a gente poder aqui estar trocando ideias e fazer algo de valor. Então, assim, ó, mais importante ainda, não troquem de carro, façam viagem. Não, é importante. Viagem mais. Vambora, e aí gera histórias. Né? Gera histórias. Né? É tudo sobre histórias mesmo assim, né? A gente está aqui hoje, é uma grande história sendo contada que começou lá 13 de maio de 2023. Gravei essa data. Haja memória. Não gravei, gente. A gente tem um aplicativo chamado Google Fotos, ele diz contar foto, é só achar. É simples, é mais simples do que parece. Muito bem. Esperando você agora, sua participação, assim. Eu sou suspeito para falar sobre isso porque eu tenho uma dificuldade muito grande de me conectar a algumas pessoas. Porque existe alguma coisa em mim que é o seguinte: se eu percebo que tem mentira, se eu consigo ler alguma maldade ou alguma intenção completamente distante do que uma conexão poderia ter, assim, pelo menos, sei lá, numa viagem e tal, eu travo. Eu não consigo mentir. As pessoas tendem a falar comigo, pô, você não precisava ser tão sincero, mas eu não sei mentir. Meus olhos não mentem, eu não sei disfarçar quando eu tô desconfortável. Então, quando a gente começou a conversar, foi tudo tão natural que quando surgiu a ideia, eu falei, pô, Dino, cutuquei ele de canto, falei, chamar de tomar uma cerveja? Vamos. Vamos tomar uma cerveja? Vamos. Foi tranquilo, foi natural, foi leve, porque deveria acontecer. E quando esse tipo de coisa acontece, e é muito raro acontecer, eu tenho certeza que é um movimento que é como uma semente, que você planta e você precisa esquecer. Esquece. Porque em algum momento vai sair um broto e esse broto vai se tornar uma planta e vai gerar algum fruto. Que fruto é esse? Não sei. Que broto é esse? Não sei. Mas nós estamos aqui no podcast trocando ideia, agora conversando, misturando um pouco de vida pessoal, profissional, viagem, família, e vamos ver no que vai dar. Então, estou muito feliz de ter amadurecido esse relacionamento com vocês e de recebê-los aqui no nosso podcast. Pô, legal, a gente é privilegiado, então. Oh. Né? Vamos ter um momento para falar de plantas.
Agora vai ter que ter. Vamos mandar ela puxar esse assunto. Né? Você já sabe meu drama lá, mas depois a gente vai falar sobre isso. Quero agora trazer um pouco, a gente falou de marketing, a gente estava conversando com ele sobre experiência do cliente e tal, e na nossa empresa, né, aqui na Anjo, isso para a gente é fundamental. A gente saber usar o marketing de forma com que ele deve ser usado. Né? Eu, quando estudei marketing, tinha um professor que ele era muito, tipo assim, o marketing ele não termina quando você vende. O marketing ele praticamente começa quando você vende. Aí eu olhei para a cara dele assim, e a turma falou assim, pois é, porque é mais fácil agora você fazer diversas vendas para esse cara que já comprou, se você tratá-lo bem, e isso é marketing. Né? Assim, meu marketing também é marketing. Só que você fez mais difícil e botou o cara aqui dentro. E agora você consegue trabalhar ele aqui dentro e você, assim, tratar bem. E a pergunta que eu jogo no ar, e aí quem quiser pega e vai respondendo é, como tratar bem um cliente? O que é tratar bem um cliente? Porque eu acho que várias pessoas vão ter diversos pensamentos, assim, mas o que é tratar bem o meu cliente? Joguei no alto. Quero Então, falar. Essa também, já estou cheio de resposta. Eu acredito que existe um jargão, o cliente tem sempre razão. Eu acho que passou. Não é que o cliente tenha sempre razão. Quando não se escutava ele sempre tinha razão. O marketing, para mim, hoje é uma escuta. A gente precisa conhecer ele. E tratar bem o cliente é entender o que realmente ele precisa. Não é vender aquela caixinha pronta que eu tenho. E eu acredito muito no marketing de experiência. Eu acredito que o marketing de experiência, ele tem um poder de fazer a venda, de fidelizar e de fazer ele ser o influenciador da tua marca. Porque a partir do momento que ele acredita naquilo que você fala, ele se torna um defensor. Então, assim, quantas pessoas tu tem aliadas à tua marca? Isso auxilia na reputação da marca, não sai do produto, ela vai para a reputação da marca. Ele se torna um defensor e aí se torna muito mais barato fazer essa venda. Então, tenho por mim nas minhas práticas, sempre que eu vou receber um cliente, eu quero saber quem é a pessoa que eu estou recebendo. Quero saber se ele está fazendo aniversário, se ele tem alguma restrição, por que ele está fazendo essa visita, qual o desejo. E a taxa de retorno que eu tenho das visitas assim, no trabalho que eu executo é de quase 100%. Visita executada, pedido fechado. E vai gerando essa experiência. Então, e aí eu trato não apenas o meu negócio, no que eu trabalho, mas todas as experiências que eu faço como consumidora. E eu digo que eu sou o cliente terrorista. Eu tenho problema, eu volto lá na empresa e digo, o problema foi esse, eu não gostei. O terrorista vai lá, solta a bomba e sempre avisa o que está acontecendo, né? Mas eu acredito que a gente tem que dar oportunidade para as empresas mudarem essa experiência. A gente sabe que o autoatendimento é maravilhoso, eu adoro entrar numa loja e resolver tudo que eu preciso, mas quando chega alguém e faz uma leitura do que eu, como cliente, e vem me auxiliar, muda totalmente a minha experiência. Eu compro o que eu não preciso comprar porque a pessoa olhou para mim, ela fez essa escuta. Demais. Sobre isso, eu vivo isso todos os dias, porque quando a gente trabalha com software a gente tem usuários, tá? Então, assim, eu não quero entrar exatamente na profissão ou na área de marketing, porque o que eu gostaria de falar aqui, por exemplo, é o quanto isso foi se abrindo ao longo do tempo. É que nem, por exemplo, a gente falar de médico. Eu vou no médico. Hoje tu tem, se bobear, tem um médico que cuida do teu polegar do lado direito e tem um outro que cuida do teu polegar do lado esquerdo. Porque a gente foi se tornando tão especialista que geraram várias profissões e com diversos nomes. E aí, assim, seria entrar numa área polêmica querer dizer qual é o nome certo, qual é aquela coisa toda, né? Mas, por exemplo, o que a gente está falando aqui é da experiência e da expectativa. O que eu acho mais importante de tudo é a gente alinhar a expectativa. E até eu digo lá para o meu time, às vezes eles perguntam, tá, mas eu posso perguntar isso para o cliente? Tem que perguntar isso para o cliente, porque pergunta para ele, a tua expectativa com o que te fez, o que te motivou a assinar o contrato e estar aqui com a gente, o que te motivou a comprar, porque hoje a gente pode ter uma venda de receita recorrente, né, onde tu fica pagando mensalidade, vamos lá, assinei a Netflix, tá? Ou pode ser, eu comprei a TV da, sei lá, qual é a marca, LG, Samsung, e aí eu vou comprar de novo uma TV daqui a 2, 3 anos, ou a assinatura Netflix eu vou estar fazendo todos os meses. Mas o que vai me fazer eu comprar
comprar de novo a TV daquela marca e o que vai me fazer permanecer assinando aquele contrato, aquela assinatura com a Netflix, por exemplo, é a minha expectativa estar sendo atendida ou melhor ainda, estar sendo superada. Então eu chegar para o meu cliente, a gente sempre tem o seguinte, quando a gente termina uma implantação do nosso sistema, tem uma pessoa, e aí para nós chamamos de sucesso do cliente, né, Customer Success, e na reunião, a gente chama de reunião de entrega, ela faz a pergunta, a tua expectativa quando tu assinou o contrato e o implantador finalizou o serviço, está concluída? Era isso que tu esperava? Porque se não for, é a hora de voltar. Então é tipo assim, eu botei um pão no forno, se ele não saiu com a massa bem cozida como eu queria, volta de novo pro forno. Se saiu, bom, agora a gente vai dar o próximo passo. Então, tu tem que fazer sempre esse alinhamento. Entender a expectativa do cliente e se tu conseguiu atender essa expectativa do cliente. Para mim isso é fundamental. E aí eu poderia ficar citando diversos exemplos. E fundamental falar sobre expectativa, porque quando você não conversa com o cliente, você faz algo que você acredita que vai ter um valor enorme. Ele entende como desperdício de dinheiro. Não faz esse investimento e me dá em desconto. Então, alinhar as expectativas é fundamental para que tenha entendimento de que o que eu faço tem valor para ele e que não seja entendido como um desperdício. E só para dar mais uma incrementada nisso, falando também, tudo que eu vou falar aqui vai se puxando para o software, tá? Mas de vez em quando eu posso dar uma fugida e ir para a experiência de uso também. Tá? Fica à vontade. Mas, por exemplo, assim, ó, eu vejo muito área técnica. A minha origem é técnica, minha formação é técnica. Depois eu fui construindo a minha profissão e fui indo para growth, marketing e seguindo outro caminho, principalmente na área comercial. Mas tu chegar para um técnico hoje, olha só, vamos lá, um cliente que está com problema. Tu está com problema no teu porteiro do teu prédio. Tu lá reclama uma vez. Não resolveu, tu reclama 2. Tu reclama 3. Quando tu vê que não vai resolver mais, tu para de reclamar e vai procurar outro equipamento para resolver teu problema, outro serviço que vai resolver teu problema, certo? Para o técnico, ele entende que o cliente não está reclamando mais, é porque está resolvido. Então, esse alinhamento de e agora, tu parou de me reclamar, é porque está resolvido ou porque tu cansou de reclamar para mim e está indo né? E desistiu? Então, isso para mim também é alinhar a expectativa e tu sempre tem que ter um retorno sobre foi atendida a tua expectativa, ou seja, teu porteiro foi arrumado ou tu entendeu que não tem conserto, alguma coisa assim tem que sair dali. E aí eu vejo que é o ponto que a gente sente muita falha quando a gente é cliente, quando a gente tem a empresa, enfim. Esses são os pontos que a gente precisa melhorar. Isso é experiência em tudo na nossa vida. Dá para citar exemplo aqui de loja também. Tá? Eu concordo demais com tudo que vocês falaram, sobretudo por conta até de um contrato recente que nós fechamos, que foi através de uma indicação. Nós temos um cliente em Uberlândia, que é um amigo, inclusive teve um episódio dele aqui com a gente, o Elton, e quando nós fomos visitá-lo em Uberlândia, ele falou, vamos fazer um churrasco aqui em casa? Faz. Ué, a casa é sua? Faz, vambora. Falou, vou chamar uns amigos aqui, eu quero que vocês conheçam e tal. Beleza. Aí fizemos o churrasco lá, conversamos, nos conhecemos, eram empresários também, e eles tinham uma dor que a nossa empresa resolve com relação à comunicação. Só que ali não era o ambiente do tipo, vamos trocar WhatsApp, não sei o quê. Não teve pitch de vendas ali, não era nem razoável fazer aquilo. Mas acontece que, além desse encontro, nós nos reunimos para tomar um café, um jantar, alguma coisa assim. E nesse jantar, no meio da conversa, começaram a falar de carbonara. Eu sou muito apaixonado, eu gosto de cozinhar, cozinho o tempo todo. Delícia. E aí, o Elton falou, mas falam aí que o melhor carbonara é o do João Guilherme. Aí começamos a falar, não, mas não sei o que e tal, carbonara aqui, carbonara ali. Mês que vem eu volto aqui, aí foi o que a gente tinha uma viagem marcada para voltar a Uberlândia. Eu vou trazer todos os ingredientes, a gente vai para casa do Elton e eu cozinho carbonara para vocês. Topa? Topa. Marquei o compromisso na casa de um terceiro. Mas beleza, saiu. Resumindo a história, a partir daquela carbonara, ele começou a abrir desafios da empresa dele e falou, cara, talvez seja interessante a gente conversar sobre um problema que eu tenho aqui na empresa. Aí marcamos 1, 2, 3 reuniões, resumo, fechamos contrato. Mas esse contrato só foi fechado porque o Elton, que é o nosso cliente, era o nosso cliente primeiro, ele estava tão feliz que inseriu a gente no círculo mais íntimo dele, a família dele, os amigos. E aí nessa conexão que foi super natural, outras oportunidades foram surgindo, porque o Elton estava feliz com o nosso trabalho.
E quando a gente trabalha na nossa empresa e vai desenvolver um projeto, a gente pensa muito numa equação, porque a gente acredita que a felicidade no nosso cliente é matemática, que é o seguinte: felicidade é igual resultado menos expectativa. E o resultado não necessariamente é tão e somente o financeiro. Planejava faturar 200 mil, faturou 500. Não é só isso. A expectativa muitas vezes é emocional. É dele saber que teve um problema, mandou uma mensagem, o problema está resolvido. Exato. Teve um imprevisto, vai precisar remarcar a reunião, não vai ser remarcada para daqui a um mês. A gente consegue fazer um bem bolado, ajustar. Tive um problema muito grave, preciso de alguém presencial aqui. Ele sabe que pode contar com a gente para poder ir até a cidade dele. Então ele estava muito feliz com os resultados que nós estávamos gerando, muito além do resultado financeiro. E eu vejo que isso é uma coisa que muitas vezes falta no mercado. Que é um meia-culpa, é um pouco de bom senso. Eu acho muito ruim o profissional da área de comunicação, sobretudo no marketing, que não se incomoda com o fato de não ter nenhuma interação com o seu cliente há mais de 3 dias. É horrível, cara. Se o seu cliente está em silêncio por muito tempo, das duas uma. Ou ele está muito feliz com o resultado e você está sendo burro e não está coletando depoimento, está perdendo oportunidade de indicação. Ou ele tá muito pé da vida com você e ele não vai falar, ele só vai falar quando, tipo assim, já decidi, já resolvi, beijo, quero encerrar o contrato. Então, tudo isso que vocês trouxeram sobre o diálogo, sobre a comunicação, alinhamento de expectativas, nossa, isso aqui é uma verdade pra gente. É muito básico isso, né? Porque eu, por exemplo, sou péssimo cliente de todo mundo. Porque eu sou do tipo assim, eu não reclamo nenhuma vez. Não reclamo. Se alguma coisa não me agradou, eu não volto. Simplesmente não volto. Eu saio, pronto, acabou. Porque eu penso assim, eu estou num mundo onde eu tenho muitas oportunidades. Exato. Eu fui aqui, você não me agradou, eu vou do lado porque eu vou ter o que eu preciso ter ali. Isso em qualquer coisa. Né? A gente uma vez chegou para ir num restaurante que a gente costumava ir, e quando a gente chegou, o restaurante estava vazio. Não é que tinha 1 e 2 mesas. Vazio, assim, você podia contar quantas pessoas tinha no restaurante, ao contrário. E a menina falou assim, tem fila de espera, com 2 mesas na frente. Eu sou o cara que naquele momento eu teria resolvido. Chamo o gerente, chamo o dono, chamo alguém, porque assim, eu não me chamo de idiota. Mas ele não gosta muito que eu seja assim, meio explosivo e tal. A gente nunca mais voltou. É certo, é errado? Entende, assim? Pois é, eu penso, de repente, assim, existe um momento em que eu preciso ser educado, apesar de eu ser do marketing, e eu não gostaria que meu cliente fizesse isso, né? Eu sou meio hipócrita nesse ponto. Porque do lado daquele restaurante, tem um restaurante que faz a mesma coisa que ele faz, e tinha mesa. Eu sentei ali, comi, e nunca mais voltei naquele outro. Mas eu não sei também se isso é justo. Porque talvez o dono do restaurante, o gerente do restaurante, não sabe o que aconteceu. E talvez aquela pessoa ali tivesse algum tipo de problema e está trazendo problema para o restaurante, né? Então, eu penso que eu preciso ainda... Mas eu vou dizer que a culpa é dele igual. A culpa é dele igual. Porque se ele é o dono do restaurante, por mais que ele tenha uma equipe cuidando, daqui a pouco ele poderia ter uma pessoa na porta perguntando da tua satisfação, porque às vezes, né, que tem aquele bilhetinho lá que tu coloca numa urna, né, enfim, tem N maneiras de tu avaliar o atendimento que tu tá recebendo ou a experiência que tu teve no restaurante. Se ele não puder fazer isso, que tenha pessoas para fazer isso, tá, mas aí tu pode me dizer assim, mas a pessoa que fez não fez bem feito, tá, mas ele tem que ter um tipo de acompanhamento, ele tem que ter alguma forma para medir isso. Então, assim, ó, eu sou empresário, vocês são empresários, e outros empresários, assim, não adianta dizer que a falha é da equipe, a falha é nossa que a gente não criou mecanismos de controlar isso, existe como. Tá? Então, nem que tu faça... Por exemplo, a gente pega na pandemia, e pegando o teu exemplo de restaurante, quantos restaurantes fecharam as portas na pandemia porque não conheciam os seus clientes? O que mudou na pandemia? Todo mundo parou de comer? Não, mas o que mudou... Eu engordei na pandemia, vamos deixar aqui entre parênteses. O que mudou é que as pessoas, naquele período mais fechado ali, pararam de ir no restaurante. Se eu tivesse o telefone, sei lá, o contato de todo mundo, eu entraria em contato com... Ô André, tu é nosso cliente, vim aqui todos os dias ou 2 vezes na semana, nós estamos trabalhando com marmita, posso te levar na tua empresa? Daqui a pouco o André ia sozinho no restaurante, tem mais 20 pessoas
trabalhando com ele. Sim, eu quero, mas já traz para os meus 20 colegas aqui. Então eu já vendia 20 marmita. Ninguém fez isso. Então a responsabilidade é de quem? É o cara que não pensou em ter o contato, não pensou em se relacionar. Então eu vejo que nesse exemplo do teu restaurante aí, tudo bem, eu não me sentiria culpado porque o dono deveria ter feito alguma forma de te avaliar. A gente mesmo, né? Foi o quê? 2 semanas atrás a gente foi num restaurante que era a segunda vez que a gente estava indo. E aí a expectativa foi super boa a primeira, né? Então a expectativa estava lá em cima. E na chegada eu reservei, era aniversário da Adriana, eu reservei com antecedência, chegamos ali bonitinho, cedo, quase que nem o teu ali, tinha 2, 3 mesas ocupadas. E aí a Adriana olhou, eu queria sentar próximo da lareira, a gente é do Rio Grande do Sul, gente, tava frio naquele dia lá. E aí ela disse assim, tá todas as mesas reservadas. Aí eu olhei pra ela com uma cara assim, já desmanchou, né? Mas eu reservei, né? Mas ninguém me perguntou se eu queria próximo à lareira, então falhou aí. Pode piorar. Aí ela disse, piorou. Pode piorar. Mas eu consigo vocês próximo da lareira. Eu já comemorei, né? Olha aí, viu como eu consigo, mulher? Eu sou forte. Eu tenho poder. Ela me colocou... Tinha 2 lareiras. A ligada e a desligada. Tá de brincadeira. Nem de deboche, né? cara. Cara, comida boa, música boa. Foi apresentar perto da lareira. Acesa, é isso. Talvez eu tenha falhado nisso também, né? Mas aí a minha expectativa... Agora eu tô no modo André. No próximo eu vou no restaurante do lado. Não, vai demorar pra eu voltar lá. Pois é, porque a gente entra numa decepção e a gente mesmo como cliente... Você tem que entender assim, o seu serviço não é o único. Eu tenho outras pessoas que vão fazer a mesma coisa. E de uma forma melhor, uma forma que me atenda mais, sabe? A gente hoje busca muito por qualidade. A gente, quando vai escolher, por exemplo, um restaurante, vamos comer em algum lugar, vamos beber alguma coisa e tal, não é que assim, mas agora vocês estão... Não é metido, não sei o quê, mas se hoje eu tenho condições de escolher um lugar onde eu vou ser melhor atendido... Por que eu vou me submeter a um lugar onde eu não vou ser bem atendido só para não parecer? Eu não quero parecer nada. Eu quero ter uma boa experiência, sabe? A gente já foi, às vezes, quando esteve em São Paulo, fomos num restaurante famosíssimo. Não sei o quê. A experiência não foi boa. Foi boa. O teu cálculo. Sabe, assim, não foi boa a experiência. Então, a experiência está muito elevada. É isso, não é assim sobre ter ou não ter dinheiro para pagar uma coisa cara ou barata. Né? Porque assim, não é sobre o preço, é sobre o valor. Uhum. Eu costumo falar muito isso, né? Tem gente que fala assim, mas vocês são ricos, vocês viajam muito. Não, é que viajar para a gente é tão importante que nós reservamos, isso, né? É parte para poder viajar. A gente não vai para balada final de semana, a gente, sabe, assim, economiza. Não é querer economizar, não é a gente... E não que a balada seja ruim, nada, de forma alguma, só que não é uma prioridade. Não é prioridade, viajar... A prioridade tu foca nela. Exatamente. É isso, e é a mesma coisa de qualquer coisa, de lojas e tal. Tem lojas que eu não compro de jeito nenhum. Cara, de jeito nenhum, por quê? Porque eu já fui mal atendido. Né? Eu não vou falar nomes aqui, mas tem uma loja aí famosíssima de tênis. Começa com... Não. Uma famosíssima de tênis que eu falei assim, o dia que eu ganhar um tênis dessa marca, eu nem levo para casa. Nós não podemos falar de loja de tênis. Eu calço 32,5. Nossa, Vocês sério. imaginam as histórias que eu teria para falar de loja de tênis? Agora eu quero saber uma história. Pé de geisha, né? Aquele pé de Ela tem que contar uma história mais detalhada, mas eu vou dizer pra você assim, todas as lojas de calçado que a Adriana passa na frente, ela entra pra perguntar se tem o tênis 32,5 ou 33. Eu compro 33. Mas eu quero saber uma história, gente. Vamos lá, a gente veio aqui pra contar histórias. Essa história não estava programada, mas eu preciso saber. Tem diversas. Nós estávamos... Onde foi que eu comprei? Nós estávamos em Portugal. E eu já estava no Brasil, o tênis, o Adidas era o... Falei, não, marca, mas enfim... Positivamente você pode falar. Eu ia falar negativamente. E eu queria muito aquele tênis, né? O samba, mas bonito. Não tinha numeração. E nós andamos numa loja lá, disse, nossa, e tem seção infantil. Só que os tênis infantis, gente, são horríveis. Porque eles não são macios, o pé das crianças, ele não tem ainda os calos que a gente tem. Mas era o que servia para mim. E passamos uma vez, eu olhei, experimentei. E aí a pessoa assim, quem é que vai usar? Eu disse, não, eu quero levar. E a pessoa achando que eu estava comprando para minha filha o tênis. E eu queria experimentar e ela não me trazia para experimentar o tênis. Eu posso experimentar? Eu disse, não. Porque ela duvidava que era para mim. Lá pelas tantas me agarrei no tênis, sentei e fui experimentar. Quando eu vi, já tinha 2 atendentes
ao meu redor, querendo saber o porquê que eu estava experimentando aquele tênis. E olha para o meu pé. E olha para o tênis que eu estava usando. Enfim, eu acabei comprando tênis. Hoje o tênis ficou para minha filha, porque é muito desconfortável. Ela não vai usar o tempo que eu vou usar. Mas o que eu sofro muito quando eu vou comprar os tênis é que duvidam que é para mim, não me atendem e pensa na experiência do cliente. Quem calça 33 tem 1,5 m, né? Por que o calçado 33 fica lá em Lá, cima o mais alto. e o 40 fica Nossa, aqui embaixo? É isso. A humilhação A começa humilhação na escolha, começa assim. Então, nessa loja, eu já tinha subido num puff para pegar o 33. Porque eu disse, eu quero um 33. E era 32, 13,5 numeração. E eu subi num puff para pegar o tênis e eles não me atendiam porque eles estavam esperando que alguma criança fosse usar aquele tênis. Enfim, comprei o tênis, ok, adoro, é lindo, maravilhoso, mas é sempre nesse sentido, de não me venderem achando que o tênis não é para mim ou o calçado não é para Agora, mim. é legal essa parte de querer entender por que o 33 está lá em cima, porque olha só, a gente começou falando de ações, profissões e o marketing. O que o marketing fala sobre os produtos que tu quer mais vender, deixar na altura do teu olho, né? Então o 33, como tem poucas pessoas que entram para buscar o 33, jogaram lá para cima. Só que aí quem quer pegar o 33 nem enxerga E o quem tênis. calça 33 paga o que Exato. tiver que pagar, porque nunca tem. Então, o que é o certo ali para a loja de tênis? Se é deixar o tênis que é menor, já sabe que a pessoa tem uma baixa estatura, mais para baixo, ou se preocupar com isso? Aí tem que ter um estudo aí para entender onde é que vende mais. Né? Reparem, gente, 33 vai estar sempre lá para quem tem 1,80 m e calça 45, sei lá. Eu nunca tinha pensado nisso. É uma Caramba. reflexão. Até porque eu, quando fui muito obeso, eu passava ao inverso disso, né? Eu pesei já 151 quilos. Eu nunca te mostrei essa foto? Não, depois eu te mostro a foto. Senão a gente vai estragar o podcast, não vale a pena vocês se horrorizarem com isso. Mas assim, eu entrava numa loja, se eu achava uma calça que cabia em mim, Comprar. você não está preocupado o mesmo com o preço negócio ou do nada. 33. Vê 5, é a mesma coisa do 33. Vê 5 calças. Eu quero 5, porque eu não sei se eu vou achar de Idem. novo. Sabe? Aí você coloca, mas é horrorosa, amigão. Mas é isso ou andar pelado. Uhum. Então você vai andar de roupa feia e tal, né? E de certa forma, eu penso que os lojistas perceberam isso. Porque, justamente nesse ponto, né? Eu acho que assim, depois que eu emagreci, eles começaram a perceber. Não, só pode ser. Porque hoje você vê lojas que são especializadas e tem roupas bonitas para Sim. pessoas obesas. Uhum. Hoje o cara não joga um pano em cima do corpo, eu tô vestido, não vou ser preso. Hoje o cara tem roupas bonitas, hoje tem modelos. Sim. Que você pode olhar, porque você olha o modelo na loja, a roupa não vai ficar sem mim, moço. Mas agora você olha o modelo, assim ela vai ficar. E aí você consegue isso, né? Então, de repente, nesse caso, falta um pouquinho ali de... Né? Porque assim, você tem que ficar na altura dos olhos. Se você botar o 33 aqui embaixo, tá na altura dos olhos. E se fosse uma criança para usar, ela ia alcançar. Alcançar, Me exato. dá, mãe, eu quero. É isso, né? Então estaria ali do jeito ali. Então eu penso que vamos fazer uma campanha para ensinar os lojistas que vendem tênis que os tênis pequenos precisam ficar embaixo. Vocês já entenderam? Já entenderam? Então Sim. a gente vai seguir esse papo aqui agora sobre essa experiência, assim. Preto, eu queria ouvir de você agora, dentro da Anjo. Eu deixei ele falar porque ele é o cara do comercial, não sei o quê. Né? Eu sou só o apresentador. Quero ouvir de você. Você vive. Pois é isso. Diz assim, como a gente faz, como que acontece dentro da Anjo, quando nós precisamos essa adaptação de produtos. Por exemplo, eu não vendo tênis 33, meus tênis vêm a partir do 35, mas eu comecei a ver que muitas mães vêm com crianças e mães às vezes vão precisar usar um tênis tal. Essa adaptação, como é que é? É fácil? É simples? Qual o trabalho que dá isso? Muito boa pergunta. Na verdade, quando empresas tendem a contratar assessorias de comunicação, de marketing e tudo mais, muitas empresas que prestam esse serviço chegam com conceitos e caixas e veem qual o tamanho da caixa onde eles vão guardar o cliente. Então, esse cliente aqui tem esse perfil, então eu vou colocar ele nessa caixa, aquele eu vou colocar naquela caixa, porque já existem uma série de parâmetros e dados de mercado que amparam essa tomada de decisão. Porque funcionou para um monte de outras pessoas, então é provável que vai funcionar com essa pessoa também. Aqui a gente faz numa contrapartida. A gente não parte de uma caixa para o cliente. A gente parte do cliente e cria a própria caixa dele. Como assim? Sempre que a gente inicia um projeto, a gente faz uma viagem até o cliente, faz uma anamnese. A gente passa o dia em imersão, entendendo
como surgiu a empresa, de onde veio o sonho dessa empresa, quem é que está guiando isso, o que vende, como vende, para quem vende, quais são os desafios. Porque se tudo tivesse indo bem, ele não teria contratado a nossa empresa. Então tem alguma coisa, algum problema que talvez ele não saiba dar um nome, mas ele sente a dor, que talvez a gente saiba o nome, e a gente consegue resolver. Então, cada solução é personalizada. Então, ao invés de colocar o cliente numa caixa, a gente entende quem é o cliente e cria uma caixa onde ele fique confortável para poder exercer a sua genialidade. Porque tratar todo mundo da mesma forma não é justiça. Isso é uma desonestidade intelectual, emocional, espiritual, e tu bota qualquer algo que você quiser. É completamente imoral, inclusive. Olha, eu achei fantástico isso aí que tu trouxe. Porque eu tinha algo assim, tipo, até a Adriana já deve ter ouvido eu falar nisso, né? Eu tinha muito preconceito com agências e agências de marketing, porque parecia que às vezes parecia que a culpa do não ter tido sucesso, vamos lá, chegava lá com a proposta das caixas que nem tu falou, não dava certo para alguma coisa que eu fiz errado. E, na verdade, tu vai olhar, era a mesma coisa feito para todo mundo, só que a minha necessidade era outra, né? Tu fazer essa imersão, entender a dor do cliente, saber o que vai fazer sentido para ele, é quase uma personalização, aí tu vai entregar uma solução, só que isso dá muito mais trabalho. Isso aí, tá todo mundo preocupado com a escala, então isso aí já dificulta um pouco a escala, mas isso entrega resultado. O André falou antes de valor e preço, né? Hoje fui impactada. Eu sou muito, muito fã do Arthur Bender. Não sei se vocês conhecem, ele trabalha com personal branding. Sim, quando fala de branding, o Arthur é referência. E hoje ele... Gaúcho, né? É. E aí hoje eu vi uma postagem dele que veio de encontro, que toda vez que você se torna mais igual aos seus iguais, menor o valor da sua marca. Caramba. Exatamente. Cada vez que eu coloco todo mundo numa mesma caixinha, eu vou cobrar igual a caixinha dos outros. Exatamente. Quanto mais eu diferencio a caixinha que eu vou estar, e não precisa ser uma caixinha, eu posso cobrar o que eu quiser. E eu tenho uma premissa para a minha equipe, eu digo, quando eu vou fazer algo pela primeira vez, eu tenho a oportunidade de errar e dizer, era uma POC, era um teste. Mas quando eu me dedico a fazer algo pela primeira vez, eu vou criar, a experiência que ele vai ter é única, ele não tinha perspectivas do que ia acontecer. Ali eu tenho a oportunidade de cobrar algo diferente, de exigir algo diferente. Então, assim, ouse a fazer algo diferente. Se deu certo, era a estratégia. Se deu errado, era um teste. Muito bem, exatamente isso. Eu não consigo deixar de conectar isso que a Adriana falou com quando tu está envolvido com uma startup, né? A primeira pergunta que tu é afrontado é quais são os teus diferenciais? Então, toda startup ela tem que resolver um problema, pelo menos, principalmente se ela está no início, ela tem que resolver um problema e ela tem que dizer e ter claro quais são os seus diferenciais, né? Que é como tu falou, trazer o seu pitch. Então, assim, e também tem que conectar, né? Eu não posso dizer assim, meu diferencial é personalizar. Tá, personalizar, todo mundo diz que personaliza, né? Agora, quando tu diz, não, eu vou entender o teu cliente e eu vou trazer a solução para o teu cliente e aí tu vai vender mais. Então, entender a dor e entender os seus diferenciais. Eu acho que é mais ou menos isso, né, que tu tá trazendo aí. Tem que entender os diferenciais, senão tu não consegue criar valor no negócio. A personalização, acho que ela hoje é muito básica. Muito básico. Porque hoje fala-se muito em escala, porque me parece que a gente tem uma sociedade, uma grande maioria da sociedade, aqui não estou nem colocando geração não, estou colocando sociedade como um todo, que está muito imediatista, e está querendo muito dinheiro muito rápido de forma muito fácil. E todo dinheiro muito rápido de forma muito fácil, ele vem e vai da mesma forma. Eu vou lembrar ali que quando a gente estava em 2021, mais ou menos, tinha um rapaz, a minha vantagem é que eu posso contar as histórias, mas como eu sou um idoso, eu esqueço os nomes. Né? Então, eu não vou lembrar o nome mesmo. Assim, eu falei, João, qual é o nome daquela pessoa mesmo? Perguntou tudo isso para ele. E tinha um rapaz aí que tinha 17 anos, e aí assim, ele fez milhões em meses, mas muito pouco. E aí comprou casa em Dubai, era Ferraris, era não sei o que e tal, e tirando onda, porque os meus pais não sei o que, tal, assim, ou seja, o cara não era conhecido, 3 meses depois tinha casa em Dubai. Assim, instantâneo. Quem é hoje? Esse cara já foi visto pedindo emprego em agências de marketing
para trabalhar como gestor de tráfego, como copywriter, com qualquer coisa. Por quê? Porque ele não tinha condições de sustentar. Ele perdeu tudo. Porque veio muito rápido. Foi muito rápido. Não era estruturado. Não tem estrutura. Porque quando você vai fazer um projeto que tenha diferenciação, onde você vai personalizar, mas demora mais, dá mais trabalho. Dá, mas eu vou ter uma estrutura. Eu vou ter esse cliente por mais tempo. Eu vou ter ingresso de dinheiro por mais tempo. E isso vai me fazer ter uma estabilidade maior. Ah, mas você não vai escalar. Mas o que é escalar? Nem todo negócio é escalável. É isso, sabe? Assim, você não consegue escalar todas as Não. coisas. Né? Porque se o teu negócio ele é muito exclusivo, você sabe que você não vai escalar. Tem marca de carro que eles vão, a gente está lançando esse modelo, são só 20. E ele sabe que se ele fizesse 100... Ele tá trabalhando com a É escassez, isso. né? Se ele fizesse 100 carros, ele vendeu os 100, mas ele só faz 20. E ele nem oferece para todo mundo. Ele liga para 20 clientes e fala assim, olha, eu tenho 20 carros, fiz para você. Esse aqui é o cara que quer. Óbvio que ele nem precisa mais daquele carro. Mas por quê? Porque quer. É exclusivo. Entendeu? Ah, mas poderia ganhar muito dinheiro. Mas quanto dinheiro ela já ganhou nos últimos 50 anos fazendo isso? Tanto que ela tem um dos carros mais caros do mercado e tal. Então, eu penso que quando você consegue personalizar, você não vai escalar, mas você vai se manter mais tempo e a tua empresa vai ficando mais robusta. Você, de certa forma, você vai tendo ali mais argamassa, vamos dizer assim, e daqui a pouco, mas sacudiu tudo, tá? Sacudiu, uma empresa continua. Porque eu não estou na escala, eu estou na personalização. Eu estou ali junto com o cliente, eu estou trabalhando ali no dia a dia, né? Empreender muito por aí, não é? Exato. Porque hoje em dia parece que empreender, eu vou abrir qualquer coisa, vou empreender, vou ganhar muito dinheiro. Não sustenta. Não sustenta, daqui a pouco acaba. Eu digo que a cabeça, ela assim, não adianta tu... Nem todo negócio, por exemplo, como a gente está falando aqui do diferente, né? Eu tenho um negócio que não é escalável. Aí eu vou pegar um negócio que é escalável, eu vou ter o mesmo sucesso. Ou vou conseguir escalar o negócio, sendo que eu venho do mundo de não escalam, né? Um mundo de experiência, um mundo mais de personalização. Aí eu pego um produto para trabalhar que ele diz, tem que escalar. Tu não vai conseguir aplicar, muda todo o teu mindset de trabalho, né? Então, não é todo o produto que escala e também as pessoas, elas têm que desligar de um mundo que elas estão conectadas e conectar em outro, né? Então, isso tudo influencia também para o sucesso do negócio. E ser empresário e ter sucesso com qualquer... Assim, é muito difícil hoje, sem trabalho duro, tu conseguir sustentar o negócio. Mesmo que tu receba pronto do pai e da mãe aquele negócio, tu herdou aquilo ali, tu não vai conseguir... Não é garantido que tu vai conseguir manter aquilo ali. Não vai saber nem lidar com os erros. É muito difícil, porque tu pegou aquilo, tu não sabe como aquilo aconteceu, mas não quer dizer que tu não seja capaz. Mas assim, não vai ser. Se esse cara deu certo, não é porque ele ganhou pronto do pai e da mãe, porque ele trabalhou e fez acontecer. Exato. Tem que trabalhar. Se trabalhar, vai dar certo. Ele pode ter toda a teoria, mas ele não tem cicatrizes do negócio. Exato, cicatriz é boa. Não tem Cicatriz. história. Não tem história, história, cara. isso. Sobre História. história. Você não tem, História. você não tem bagagem, né? Não tem. Aí não tem muito jeito, não. Você precisa dessa bagagem aí para a gente poder... a gente estava assistindo um vídeo essa semana de um rapaz, né, que ele é multimilionário, tem muitas empresas e tal, mas, assim, a cara dele no vídeo era de doente. E ele é super novo, ele não deve ter 25 anos ainda. Nossa. E, assim, você estava acostumado a ver, né? E, assim, ele continua com um monte de empresa, ele continua faturando milhões e milhões todos os anos. Tem um brilho no olho? Não tem, assim, sabe, assim, aquele olho fundo, parece um panda, sabe? E, assim, novo demais. Sim. E aí, magro demais. Você vê que, naturalmente, ele está doente. Mas ele está dando a vida pelas empresas. E essa é uma pergunta até que eu deixo. Onde é que é o ponto de corte? Mas qual é o propósito dele? Pois é. Qual é o propósito dele? Pessoa casada com filhos. Qual é o propósito? Entende? Assim, eu não sei, dele especificamente, não sei, mas qual seria o ponto de corte? Sabe, assim, onde é que você vê? Na tua vida, por exemplo, existiria a chance de você ter empresas diversas, e são diversas empresas multimilionárias, mas está doente, não está curtindo a tua família e tal, ou não, tem que ter um ponto de corte, assim, não, eu prefiro ganhar menos, mas eu preciso ter qualidade de vida. Como é que vocês enxergam isso? Agora a Adriana falou qual é o teu propósito. Eu comecei a ler agora o livro Comece pelo Porquê, né? A gente veio na viagem, eu já vim... Nossa, excelente esse então, eu Sinek, comecei a ler, né? Sinek, E aí ele traz ali, por exemplo, ele traz ali até um exemplo do... falar de empresa aqui, falar da Apple, né, e do Steve Jobs, parece que Tá vendo uma usa olhada. outro exemplo, né? Mas, cara, quando o cara começou aquele negócio lá,
Eu li alguma parte aí que ele fala em 6% dos computadores no mundo eram Apple, depois que ele já estava vendendo, e 6% nos Estados Unidos era Apple, no mundo 3%. Então, quer dizer, qual era a chance dele olhar ali para o share dele de mercado ali? Era nada, e ele continuou acreditando naquilo ali, ele tinha um propósito naquilo ali, que era trazer um produto que era disruptivo, que era diferente, tinha um valor, mas aí foi adaptando aquilo ali, foi fazendo, e olha o sucesso que é hoje. Hoje, até vou te dizer, ele chega muito mais barato até que muitos outros equipamentos, e às vezes é o seguinte, tu paga um pouco mais, mas dura quantos anos mais aquele negócio, né? Verdade. 4 anos e meio esse rapazinho aqui, ó. Cara, agora eu não consigo mais, porque lá os marketplaces mudaram a forma de ranquear a gente quando vai vender alguma coisa, tu vende esporádico, né? Mas quando não tinha esse algoritmo aí, cara, eu vendi 2 iPhone, comprei o negócio, usei 3, 4 anos ou mais e fui lá e ainda vendi o negócio. Então, pô, deu certo esse negócio, né? E outra coisa que ele também fala alguma coisa ali é da liderança, né? Então, tu ter a liderança das pessoas pelo teu exemplo, liderança pelo teu propósito. Então, o que significa isso? Tu ter pessoas que vão, tu falou em felicidade, né? Que vão acordar para trabalhar contigo e vão ir trabalhar contigo felizes, tá? E isso é uma dificuldade, porque às vezes as pessoas vão trabalhar, às vezes muito porque tem uma obrigação de trabalhar. Então, dá pra gente ter pessoas trabalhando no time da gente com essa felicidade de, pô, tô indo lá porque eu tô fazendo pelo André, tô fazendo pelo Jota, tô fazendo pela Adriana, tô fazendo pelas pessoas que são meus líderes, né? Então, olha o quanto dá para fazer aí, e aí entender do propósito. Eu recém comecei a ler o livro, depois a gente me chama de novo quando terminar de ler, aí que eu falo com mais propriedade. Eu tenho um perfil, eu sou questionadora, eu pergunto, assim, e muitas pessoas, elas se incomodam com o porquê. E o meu desejo não é questionar e dizer não vou fazer. Quando eu recebo um briefing num projeto específico, um evento, alguma coisa, eu digo assim, por quê? Não é o desejo de dizer não vou fazer, mas porque eu quero entender o que você está me dizendo realmente é aquilo. E aí eu devolvo para a pessoa essa reflexão. E aí quando você pergunta essa linha de corte, meu trabalho é muito insano, é muito intenso, ele demanda muito de mim e eu amo o que eu faço. Eu tenho pessoas no meu time assim que amam tanto quanto. E o equilíbrio não é 50-50, 50 pessoal, 50 profissional. Eu acredito que não, na minha visão, não existe isso. Existe um momento que a gente vai estar dedicando, olha, esse projeto eu preciso 10 da minha energia, eu tenho que entregar esse projeto. E a família vai entender que eu vou dedicar isso. Entreguei o projeto, eu vou voltar a trabalhar. E aí, tem algo familiar que não pode ser uma doença, mas tem algo que eu preciso dedicar mais tempo e eu vou me dedicar mais. Para mim, o equilíbrio, essa linha de corte está em balançar. Eu não vou conseguir 50-50, porque 50-50 é morno a gente vomita. Exato. É pizza, né? Você divide a pizza meio a meio, né? Não dá para ser. Não dá. Então, assim, eu acredito que o equilíbrio a linha de corte está em encontrar esse equilíbrio. Tem momentos que nós temos um calendário no nosso WhatsApp com as nossas viagens e nossos eventos. Porque a gente organiza para que quando eu viajo, ele esteja em casa, para nossa filha não ter que ficar com os avós, que é a nossa rede de apoio, e a gente se organiza. Então, ele sabe que em determinadas épocas do ano eu tenho determinados eventos que a gente vai ficar mais ausente, mas ali a gente vai compensando. Então, para mim, a linha de corte está nisso. E vai partir do ponto, qual é o propósito? Eu perguntei qual era o propósito dele, né? Eu tenho um propósito, Adriana, definido, desde sempre. Esse propósito, ele veio se moldando, eu sempre soube o que eu queria fazer, e é muito claro, o meu propósito de vida é fazer a diferença na vida de alguém todos os dias. Esse é o propósito da Adriana Angar. Muito bom. Seja um bom dia, seja abrir a porta de um elevador, não é utopia. Eu tenho dias terríveis, ninguém aqui está dizendo que a gente é perfeito, mas assim, fazer a diferença na vida de alguém. Porque isso pode mudar algo na pessoa que ela está num dia muito ruim. E só tem que ser genuíno, né? Não pode ser ensaiado. Ele diz que você aperta o botão pro elevador fechar mais rápido, a pessoa nem ia atrás de você, né? Já fiz a diferença. Eu fiz isso ontem. Ele tomou uma pressa. Tchau, fica aí, reflita. Mas eu acho que pra mim a linha de corte é encontrar esse balanço. Vocês não acham que a gente volta
pro início lá, alinhar a expectativa, porque exatamente o que a Adriana trouxe aqui é o que a gente faz de... Porque eu disse para a Adriana viaja muito a trabalho, eu digo para ela, pode ir, faz as tuas viagens, até porque, né, a gente não quer entrar em assunto polêmico aqui, né? Mas quando, por exemplo, tu vai falar do trabalho da mulher líder no mercado de trabalho, tem uma Babilônia de preconceito, né? Um deles é a mulher ter que cuidar da casa, a mulher... Então, até tem que parar com esse negócio de falar que a mulher tem, né, várias funções, é cuidar da casa, cuidar da criança. Cara, isso é função de todos. Então, assim... É função do adulto funcional. Exatamente. Se é um adulto funcional, você cuida da casa. Exatamente. Então, a gente tá alinhado. Tem que viajar profissionalmente? Vai. Aí eu tô aqui, eu sou, sei lá, pai, mãe, dono de casa. É o dólar. Dólar. É Quando inverter e eu tiver que viajar, tá trocado. Tá alinhado a expectativa? Vai. Então, ela não fica com olho de panda, não fica... Claro, trabalha lá pra caramba, vai ficar de olho de panda, ter ficado aquela noite dormindo menos, né? Mas não tá decepcionada com a... Não tá se... Por exemplo, quando falou do 50-50, né? Não tá com aquela sensação de, puxa, tô entregando o meu melhor aqui, mas tô deixando lá atrás. O coração não tá dividido, né? Aí não fica. Agora, o quanto daqui a pouco as pessoas fazem esse tipo de alinhamento, e às vezes a expectativa não é nem com o par, né? Não é nem com... É consigo, né? Será que eu tô fazendo o alinhamento da minha expectativa? Porque quais são os teus porquês, né? É só dinheiro, é crescimento profissional, é manter a aparência, onde é que tá o teu, né? Se tu não tá atingindo, aí tem que fazer aí tem que achar o ponto de corte aí mesmo, né? Forçado, nem que seja, mudei de vida. É isso, né? Eu concordo demais com essa ideia do equilíbrio, nessa ideia de que é meio fluido, é meio balançante e tudo mais. Até porque, pessoalmente, eu não acredito que exista o equilíbrio. O equilíbrio, do meu ponto de vista, é uma grande utopia. Eu acredito muito mais na ideia da harmonia. Você harmoniza a vida pessoal e o trabalho, vai ter dia que tua vida pessoal vai ser só trabalho, e vai ter dia que seu trabalho vai ser tão gostoso que a tua vida pessoal vai entrar e vai atropelar. Até porque, vamos combinar, quando a gente viaja a trabalho, não é só trabalho. Poxa, você conhece um restaurante diferente, você vai... Pô, é pessoal, não é a Adriana, não é o João Guilherme, não é o Sandro, não é só o profissional que tá indo lá comer, é o pessoal que tá indo lá, putz, cara, vou conhecer um prato diferente, vou a um bairro diferente, vou ficar hospedado num lugar que eu nunca estive, sei lá, viver experiências também. Então, eu vejo muito mais numa ideia de harmonia. Existem alguns momentos em que os pratos vão cair, né? A gente tá equilibrando vários pratos, uns vão cair. Mas o importante é ter segurança de que os pratos que você vai deixar cair, eles não vão quebrar. Então, o prato da família cai durante a viagem, mas não quebra, porque o Sandro tá lá. Quando o Sandro precisa, não quebra, porque a Adriana tá lá. Então, eu acredito muito mais nessa ideia mais fluida da coisa, sabe? Porque quando você tenta manter ou desenhar uma vida perfeita de equilíbrio, é como se você estivesse tentando fazer um papel de um ser superior, um papel de Deus. Não, eu controlo minha vida aqui, ó. De 9 às 18 eu trabalho e depois eu faço isso, aí nessa fatia do meu dia eu faço aquilo. E o dia que você tiver dor de barriga, isso tá na equação? Porque vai ter uma hora... Não, é imprevisto. Não tem como controlar. E aí? E quem tem filhos? Vocês têm filho. Vocês têm uma filha. E vocês têm uma filha, inclusive, que é atípica, que é um tópico que eu queria tocar aqui, se vocês obviamente permitirem. Como é para vocês lidar com a dinâmica de, além de serem empresários, de serem marido e mulher, de serem pais e terem nessa paternidade e maternidade uma criança atípica? O que é essa dinâmica atípica? Fica à vontade. Cara, daí é longo esse negócio aí. Porque, assim, ó, para mim, isso desde o início, né, a gente teve que incluir na nossa vida, não é mais, por exemplo, faz todo um planejamento da tua vida, minha filha minha mulher tá grávida, minha filha vai nascer, que é a primeira coisa que tu faz, tu abre lá uma conta corrente, uma poupança lá para guardar uma grana para ela ir para faculdade, pro intercâmbio, tu faz um monte de planejamento pela pessoa. Quando tu começa a se deparar com essa realidade, isso começa a ter que reconstruir na tua cabeça, né? Eu vou ser bem sincero. A Adriana, ela disse que já tinha percebido há bem mais tempo, tá? Porque não é uma deficiência percebida por todo mundo. Então, por exemplo, eu fui notar isso, vou ser bem sincero, fui entender, temos uma deficiência para cuidar aqui. Quando ela tinha 5 anos, ali que eu me deparei, opa, não é... Antes a gente só achava assim, não...
Uma criança de 2 anos, ela tá com 1 ano e 10 meses. Aí tu tá com uma criança de 3 anos, tu sempre tá comparando, tá? Aí, não, a tua filha tá com 2 anos e meio. Tá, mas na frente tira essa diferença. Não, isso não acontece, isso não é assim. Cada um tem seu tempo, tu começa a descobrir um monte de coisa. E aí tu começa a ter que adaptar. Para mim, por exemplo, eu comecei a adaptar meus horários de trabalho com as atividades da Laura, que era ir para um psicólogo, ir para um fisioterapeuta, ir para um fono. Começa a inserir um monte de profissionais na tua vida e tu tem que encaixar o teu profissional nisso aí. Então, quem trabalha mesmo é lá o profissional, né? Eu ficava na sala de espera trabalhando no celular ou com o notebook no colo. Então, tu vai se adaptando a fazer isso. Isso, para mim, virou rotina e fluiu. Depois começa a entrar o ponto de como tu abre essa tua realidade para as outras pessoas. Porque, por exemplo, tu pede para mim para eu ir numa reunião contigo amanhã às 10. Amanhã às 10 é o horário da fonoaudióloga da Laura. Aí eu vou ter que te dizer não, porque eu tenho que levar minha filha na fonoaudióloga. Isso, para mim, era uma barreira, porque eu tinha que dizer, era quase que uma... Como é que é? Um tabu, mas era como se eu fosse... Eu tivesse me colocando... Eu sou menos. Eu não tenho capacidade de fazer as duas coisas, eu não estou conseguindo atender a expectativa do meu cliente, não estou conseguindo ir lá no horário. Então, e aí eu dizer para ti, não vou porque minha filha tem um fonoaudiólogo, porque ela é deficiente. Ah, não, o que o cara vai pensar, né? Quantas pessoas já mataram a avó 3, 4 vezes, né? Ah, não, ele tá arrumando isso como desculpa. Era isso aí que eu queria falar. Como a pessoa que vai receber essa informação vai interpretar que eu tô arrumando uma desculpa para não fazer. Então, até hoje, tá? Ela tá com 13 anos agora. Tô melhorando. Eu tenho bastante dificuldade de dizer não para alguém porque o motivo é a minha filha, porque ela tem uma deficiência, porque eu vou achar que a pessoa vai achar que eu tô querendo mentir e fugir daquela responsabilidade, tá? Então, hoje eu tô quebrando essa barreira fazendo diferente. Tô aqui agora com uma baita oportunidade de conversar sobre isso no podcast, mas eu tô procurando levar isso para as pessoas, para elas entenderem que isso não é coitadismo, isso não faz parte, tá aí, tem um monte de gente assim. Então é começar a conversar mais, isso tira um peso das costas da gente poder falar. Então é mais ou menos nessa linha que eu tô seguindo hoje e que espero, ainda tenho muito a melhorar para isso, mas eu espero me libertar mais e mais sobre isso. Caramba. E para você, Adriana, como é que é? E eu queria também já deixar uma pergunta para você pensar daqui a pouquinho. Vocês sempre souberam? Tipo, ela nasceu e vocês já sabiam? Eu acho que a Adriana, sim. Eu sempre soube. Sempre soube. Sempre soube. Depois que ela nasceu, eu comecei a analisar o meu contexto, né? Os meus amigos ao redor da casa dos meus pais, assim, eu comecei a contar, e assim, uma dezena, todos tinham alguma necessidade especial e eu convivia de uma forma muito, muito tranquila com eles. Naquela época, a gente esquecia da deficiência, era criança, era o vizinho, era o colega. Mas falando sobre como lidar com isso tudo, né? Eu comentei com vocês, diagnóstico não é destino. A gente teve a oportunidade a médica disse, olha, com 1 ano nós vamos começar a fazer os exames pelo atraso do desenvolvimento dela e, olha, a gente não encontrou nada, a gente fez um mapeamento genético, a gente não encontrou nada que pudesse dizer o porquê. E fomos buscando uma opinião, 2 opiniões, 3, 4, enfim. O fato desde 1 aninho, a gente iniciou com todos os tratamentos, assim, hoje ela faz 8 atendimentos. Além da escola normal, regular, que ela frequenta. Tem 8 atendimentos. Eu venho da área da criatividade, então, assim, eu uso da criatividade, da minha habilidade para tornar a vida dela mais fácil. Só que eu sou extremamente organizada, muito organizada. Então, na minha primeira viagem, ela ia fazer 1 ano em setembro, e eu lembro que eu vim para o Rio, num evento que tinha aqui, e a primeira foto que eu vejo o Sandro com ela no shopping, ela estava com um pijama de ursinho. E ele disse, ela tá tão linda. Eu disse, mas ela tá de pijama de ursinho. E ele disse, mas é linda essa camiseta. Para ele era uma camiseta, para mim era pijama. Super na moda, gente. E daquele momento, eu virei a forma de organizar a vida. Sem saber que ela tinha o autismo, né? Que ela tem o espectro autista. Eu organizei, então, assim, as gavetas são identificadas com o que ela é, camiseta de inverno, camiseta de escola, camiseta de balé, organizado. Os brinquedos são setorizados. Acessórios
sem eu saber, isso fez com que ela também criasse uma organização. Ela consegue se manter mais organizada por essa organização. Então, vai funcionando de uma forma muito, muito mais leve. Então, temos profissionais incríveis que nos atendem. A gente tem uma rede de apoio. No meu local de trabalho, eu demorei quase 10 anos para falar sobre. Sério? Ela tem 13. Eu trabalho há 21 no mesmo local de trabalho. Caramba, Adriana. Então, porque assim, o meu receio de falar assim, não chama a Adriana porque ela tem um problema em casa. Porque eu já escutei isso de outros colegas que tinham alguma necessidade. Fulano de tal não pode ir, nem convida, porque senão ela vai ficar dividida, ela não pode ir. Então, eu guardei isso muito tempo. Então, ali eu fui trazendo os meus próximos de mim, sabiam, então mudou muito. Abertamente, eu ainda falo para pessoas onde eu me sinto seguro. Só que eu comecei a observar, semana passada, final do mês que passou agora, eu fui falar sobre marketing para um grupo de estudantes de fisioterapia. E eu falei muito sobre experiência, que não é uma consulta, é a experiência que tem por tudo isso, né? E aí eu dizendo dos profissionais que me atendem, assim, aprendam a lidar com o luto. A morte é um dia que vale a pena viver, né? Tem vários livros falando disso. E quando se recebe o diagnóstico, respeitem o luto. Porque quando você tem um filho, você vai fazer os exames, tem os dedinhos, tem isso. Só olha pro... Mas e se não for? Se não for perfeito, né, dentro daqueles moldes, como faz? Quem está do lado da mãe para acolher? Quem está do lado do pai para acolher? Para lidar com as frustrações quando as perguntam assim, nossa, a Laura já está quase com uns 15, e aí? Ela já está namorando, né? Eu quero que ela seja alfabetizada. Nossa, ela já vai sair de casa. Sabia que eu descobri que em Florianópolis tem um local onde, quando os pais não estão mais presentes, o filho pode ficar lá e viver o resto da vida como se fosse numa comunidade? É tudo diferente. Então, assim, eu fui buscando. E, recentemente, vocês devem ter observado, não sei se já deve ter passado alguns meses, de um acidente que aconteceu nos Aparados, lá de Cambará, de uma criança do espectro autista que se jogou dos Aparados. O assunto eles já passou, mas enfim, a família estava nos Aparados, não sei se vocês conhecem lá na Serra, como se fosse um grande canyon. E os pais estavam com os 3 filhos e a menina simplesmente virou e correu em direção aos Aparados e se jogou. Ela caiu numa altura de 100 metros, encontraram o corpo dela. Uma menina, 11 anos. E aí todo mundo criticando porque os pais não podem levar os filhos. A minha filha voltou, nas férias na metade do ano, ela voltou de Foz do Iguaçu. Ela foi com a escola viajar. Imagina ela estar lá, andando na passarela, ela não ia viver isso? É certo, a pessoa que tem o espectro, ela vive de materialização. Tudo é tão lúdico para ela. Se eu disser que vai chover canivete, ela vai procurar um canivete. Quando ela viaja e volta com uma experiência, ela voltou uma outra criança. E a gente vai possibilitando. Então, assim, a gente sabe que ela vai fazer uma viagem da escola no ano tal. Eu sei que daqui a 2 anos eles vão vir para o Rio. Tudo que eu estou fazendo aqui, eu tenho intenção no que eu estou fazendo. Eu estou preparando ela para o que ela vai viver daqui a um tempo. Caramba. Então, assim, permitam que os pais com crianças especiais saiam. A gente já tem tanta barreira. A nossa sala é um risco. Andar de carro é um risco, porque se tu muda a rotina da rua, mãe, para onde você está indo? Gera uma ansiedade. Então, assim, permitam que as pessoas que têm filhos com necessidade especial possam sair, possam fazer seus passeios, porque é materialização de um sonho. Eles já estão presos dentro do seu corpo. Permitam que eles estejam presentes. Quem tiver oportunidade, só sente do lado e sinta a energia. Eles são puros, evoluídos. E assim, tem tanto que a gente pode evoluir, seja na parte da roupa, que eles têm dificuldade da motricidade fina, seja na parte de desenvolvimento de apostila, seja mochila, na alimentação. Tem tanta coisa que a gente pode fazer. E assim, eu venho da área do marketing, olho para tudo que eu faço para ela, eu faço, o que eu posso fazer de diferente? O que eu posso agregar para ela? Então, a minha missão, meu propósito de fazer a diferença já parte todo dia. Preciso fazer a diferença na vida dela, porque eu não vou estar aqui eternamente.
E pegando esse gancho de oportunidade, né, a gente vê muito o autismo, a deficiência, ela não nasceu em 2017, ou acho que é 2013 a primeira lei sobre a deficiência, se eu não me engano é 2013. Ela não nasceu ali. Ela já vinha há muito tempo, só que o que as pessoas, por falta de conhecimento, falta de oportunidade de procurar especialistas, faziam com essas crianças que hoje são adultos? Enjaulavam. Enjaulavam, e quase isso, trancavam numa peça, trancavam numa sala, não levavam a lugar nenhum, porque aí não aprendia a falar, não aprendia a andar, não aprendia a se organizar. Ontem ela estava organizando a mala para viajar, então ela estava montando, e tudo organizadinho. E esse negócio que a Adriana fala das gavetas identificadas é real, e eu me uso disso, porque se eu não tivesse aquelas Ele educou gavetas... até ele, né? Isso. Olha, eu vou dar um curso. Assim, ó, identifique as gavetas dos filhos, é a coisa mais maravilhosa. Aí vai chegar em casa agora, dele ter identificado também, olha, cueca pra acabar. Mais ou menos, é por aí. Então, Setorizar. Então tu dar a oportunidade, tá, tudo bem, esse caso que a Adriana trouxe deu problema lá, mas talvez fosse dar com 21, com 30 ou nunca desse, mas o que essa criança deve ter aproveitado até aqui, deve ter sido sensacional para ela e cumpriu, agora vamos pro próximo, né? E também falar sobre profissional, aí eu queria conectar também, trouxe antes, a gente como profissional muda. Uhum. Cara, eu olhando para o Sandro de 13 anos atrás, ou um pouco menos, 10 anos atrás, eu era uma pessoa extremamente cheio de rótulos, de colocar rótulos nas pessoas, assim, até de dizer talvez que eu tivesse algum tipo de preconceito com aquela pessoa que fosse um pouco mais demorada para fazer uma atividade. Diferente. E o que eu tenho a oportunidade hoje de entender, aí eu começo a entrar naquilo, né? Não existe igualdade, existe equidade, e é que aí as pessoas são diferentes e tu tem que dar oportunidades. As pessoas elas não estão fazendo o seu melhor porque elas estão no lugar errado, então procura achar o lugar certo. Então, esses dias eu assisti uma palestra de um pai, o cara é um forte empresário da nossa região lá, e ele escreveu um livro e ele contou na palestra dele o quanto melhor ele se tornou líder dos seus liderados quando ele teve a filha dele e descobriu ela com espectro autista. Por quê? Hoje, a gente fala com uma criança assim, e eu às vezes me dou umas escapadas, faço isso também. Vambora que a gente tá atrasado. Ela me diz assim, não, eu não tô atrasado. Então, assim, muito bom. Cara, e assim, a gente pega, vamos, é horário assim é todo mundo. Não. Uma criança autista, uma criança com uma deficiência, tu tem que conectar com ela. Então, a mesma coisa, essa conexão, tu tem que fazer com quem trabalha contigo. Se a pessoa está tendo dificuldade de entregar alguma coisa, tu precisa conectar com ela. Perfeito. Primeiro, do que sair criticando, sair puxando, sair arrastando. Coisa que a gente faz com as crianças, né? Pega às vezes as mochilas, as bolsas, encosta aqui. Põe a criança nas costas também com força da mochila e vai. Cara, e eu participei recentemente de tô fazendo direito já há 3 anos, tô fazendo voltei a estudar depois de velho, mas tá sendo sensacional. E eu fiz uma cadeira de depois de velho, eu tenho 80 anos. Quando você der 40 a mais, né? E aí eu fiz uma cadeira que era sobre acessibilidade. E aí eu fiquei muito pé da vida, porque tinham lá, sei lá, 80, 90 alunos, e ninguém abrindo a câmera, ninguém participando. E como a gente faz um grupo da cadeira para falar sobre, quando tinha algum trabalho para entregar, eu só via gente pedindo onde é que eu copio, onde é que eu busco. Cara, então assim, a gente teve a oportunidade de ter uma cadeira sobre essa parte de inclusão e acessibilidade que ninguém prestou atenção, velho. Eu pedi para um dia eu disse para lembra que eu fiz? Eu pedi para a professora, eu quero contar um pouco da minha história. E aí eu contei. Sei lá se 5 ouviram, tudo bem, já valeu. Eu impactei 1 ou 2, até teve um colega que depois veio falar comigo, pô, eu não sabia que tu era pai de uma criança especial, que legal aquela tua história, não sei o quê. Opa, talvez eu tenha impactado uma alma ali. Mas assim, se a gente não vive isso, a gente não tem de alguma forma uma conexão, alguém na tua família, alguém próximo a ti, tu não olha para isso. E aí vem o preconceito. E aí o Sandro falou que voltou a estudar, quando a Laura estiver independente, sei lá quando vai ser, eu quero ir para estudar psicologia. Seja para usar psicologia para a área de experiência do cliente, né? De entrar no neuromarketing. Neuromarketing é algo incrível de se estudar, mas também para poder auxiliar na parte do especial. E o Sandro, quando fala do direito,
Eles querem um desejo de criança, né? Que era desde Sim, sempre. eu tinha que comprar um Gol ou estudar direito. Então. Pararam de fabricar o Gol, fui pra faculdade. Foi pra isso. Só que isso é a desculpa que ele usa. A Porque desculpa só. quando ele chegou pra mim e disse, olha, eu quero voltar a estudar, só que eu não sei, ele não sabe ser mais ou menos. Faz 7 cadeiras na sequência, assim. E aí ele disse, porque eu tenho acesso a um advogado, eu tenho acesso a apoio. E quantos pais não sabem dos seus direitos? Então, o estudar direito dele também tem esse. Primeiro semestre dele, a gente foi fazer aniversário da Laura e chegou uma van, estacionou ali, a gente descarregou aqueles kits, né, monte sua festa, e ele viu o adesivo. E ele chegou, fulano, por que tá usando esse? Não, meu filho, mas é difícil. Deus, não, senta aqui, sentaram os dois ali na frente do Filho dele é prédio. autista. Filho dele é autista. Faz isso, tu faz isso. Eu disse assim, bom, se de nada valesse estar estudando, para aquela pessoa, ele fez a Já diferença. valeu, né? Já fez Perfeito. diferença, né? Perfeito. É. Eu tenho um afilhado que é autista, né? E eu até... Eles estavam na Disney agora e tal, e ela postava foto. Eu falei que a vez na foto eu tenho vontade de morder ele, assim, né? Porque é um amor É diferente. diferente. É um amor diferente, assim. Ele é não verbal. E então você imagina que, assim, ele não manifesta praticamente nada. Assim, ele é super inteligente, aprendeu sozinho, né, em português, em inglês, números, letras, não sei o que e tal, mas é não verbal, assim, tem muita dificuldade de comunicação e tal. E você tem que aprender que, assim, ele é meu afilhado, eu o amo, e eu tenho que... O meu amor por ele é esse respeito. E eu sempre falei também muito assim, se eu cometer algum erro, você só me avisa. Porque para mim é novidade, eu estou aprendendo, e por mais que você leia e estude, quando é um ser humano, não é a teoria, é aquele ser humano que Isso. pode estar em alguma coisa que você estudou. E muitos anos ele foi lá para casa, ele agora está com 10, ele devia ter uns 4 anos de idade, ele é não verbal. E ele estava ali no cantinho dele, a gente conversando, tomando cerveja, não sei o que, tal. De repente, ele atravessou a sala de casa todinho, veio, me deu um beijo e falou assim, eu te amo. Nossa! Isso é golaço, hein? Assim, e aí você sabe assim, você está fazendo certo. Nem a mãe acreditou, já cara. Nem a mãe acreditou, ela olhou assim, eu falei assim, sabe? A mãe quase chorou, dela encheu d'água, assim, foi... Porque você não espera. Então, assim, de certa forma, você está fazendo algo bom. Porque para uma criança autista não verbal, assim, o não verbal dele, assim, ele fala uma frase ou comunica, outra, se mas não- comunica, não tem essa... Falar isso, sabe, assim, né, do nada, porque foi do nada, não tinha nenhum Espontâneo estímulo, demais, foi né? espontâneo demais, né? Então, assim, você vai aprendendo. Então, a gente vai nos aniversários dele. Eu sempre chego assim, sempre. Posso te dar um beijo? Boa. Sempre. Boa. Aí ele já sabe que eu beijo a cabeça. Ele já faz assim a cabeça. Pra eu dar um Tá beijo na liberado. cabeça. Sabe? Aí, de vez em quando, a mãe... Quando você põe do meu lado, e ele já sabe que ele vai comer. Quando naquela festa. Então, e eu já sei o que ele quer comer. Então, ela faz com que... Sabe assim? É seu padrinho. E ele tem esse relacionamento tal. Mas ele não liga pra você. Eu não tô preocupado se ele ligue pra mim. Nesse sentido Não. que todo mundo tá esperando. O que eu estou preocupado é em fazê-lo se sentir bem na minha presença e atendê-lo o melhor possível. Porque, como você disse, ele está no mundo dele e o único jeito de eu me relacionar com ele é entrar no mundo se dele. conectar no mundo dele. Não adianta eu tentar Exato. trazer ele para o meu, ele não vai vir para o Não. meu. Eu tenho que ir para o mundo dele, né? Então, Sim. assim, e você começa a fazer isso com tudo. Tudo. Né? Às vezes na empresa está acontecendo não sei o que e tal. Eu falei, posso tentar resolver? Porque, assim, de repente a pessoa não fez uma entrega, mas, porque atrasou, não sei o quê. Por que ela atrasou? Uhum. Sabe? Qual é o mundo dele? De repente a pessoa está com sim. depressão, a pessoa está Sim. no período ruim, está não sei o quê, está com 7 matérias da Se faculdade, importe, 7 né? provas ao mesmo tempo. A gente tem um Sabe? profissional criativo na empresa que ele tem 3 filhos, né? Duas filhas. 2 filhas, teve a segunda filha agora. Chegou um momento que ele não entregava as demandas no prazo. Tipo, sei lá, até quarta-feira, 18 horas. Ele entregava na quinta-feira, 2 horas da manhã. Ele começou a entregar tudo só de madrugada, só de madrugada. Não, tipo assim, tem alguma coisa acontecendo que a gente não sabe. Certo. Final de gestação, ele tava de mudança, tudo ao mesmo tempo, o mundo desabando na cabeça dele. Quando ele abriu, aí a gente soube, pelo menos teve ferramentas pra, vamos ajustar, vamos viver isso aí junto. Ajustamos tudo, ele é fidelíssimo, assim, a gente, ao nosso propósito. Porque talvez ele tenha se sentido ouvido e respeitado. Conectou. E eu vejo que muitas vezes, e para mim, trabalhar com comunicação, com marketing foi uma salvação. Porque eu vim de uma família
apesar de muito pobre e muito marginalizada, cheia também de muitos preconceitos. Sobre tudo. Sobre religião, sobre relacionamento, sobre tudo. Até uma visão deturpada sobre trabalho, sobre valores relacionados ao trabalho. E aí, quando eu comecei a trabalhar com marketing, comunicação, e comecei a decidir quem eu queria ser na fila do pão, né? Quem eu queria ser no mundo, eu percebi, poxa, beleza, existem muitas realidades, não é preto e branco, existem muitos tons de cinza no meio desse caminho, existem muitas realidades. E aí eu comecei a esbarrar com problemas que as pessoas têm com relação a gente, por exemplo. Quem olha de fora e não desenvolve algum tipo de relacionamento com a gente, acha que nós somos um casal, mas nós não somos. Nós vivemos uma realidade completamente diferente. Nós somos 2 homens celibatários. Nós não casamos, não pretendemos casar, nós somos sócios, por acaso somos sócios, moramos juntos, acabou. Mas quem olha de fora, não, vocês são um casal, como assim? Cara, seria muito mais fácil a nossa vida se a gente fosse um casal. Imagina, coisa de empresa, de apartamento. Pô, imagina, por exemplo, tá? Deus me livre, ele morre agora. Ele tem... Tá torcendo, ele tá torcendo. Não. Tá registrado agora no episódio Beleza. 11, vocês estão vendo. Eu tenho 50% do apartamento que a gente comprou, mas 50% que seria E da empresa. dele... Cara, a empresa é Da 100%. a empresa a gente Porque nós conseguiu... conseguimos com o advogado, a nossa empresa não tem herdeiros. Sim. É só nossa, pronto, acabou. Mas aí, por exemplo, aí ele faleceu agora. Exemplo, tá? Não vai Vocês acontecer. estão anotando aí, hein? Eu Hipotético, já vou hipotético demais. Né? O pai dele, Só que um parênteses, se estiver assistindo aqui em 2080, pode ser que já tenha acontecido. pode ser que já tenha Eu estou com acontecido. 50. Pois é. É É verdade, cara. O pai dele, que hoje, na data de hoje, é vivo, Uhum. ele é o herdeiro obrigatório. Então, ainda que ele deixe Seja pra pra mim, sustentar. pois é, vai pro pai. Ele não tem Aham. filhos, mas ele tem pai vivo. Gente de família. Tem direito a 50% e ele teria só Sim. 50%. E aí é um drama, porque, por exemplo, o pai dele já disse, eu não quero nada, vai ficar tudo pra você. Mas assim, sabe, sempre fica aquela, putz, Uhum. que droga, sabe? Questão, se eu venho a falecer, eu tenho pai e mãe vivos. Uhum. Então tem todo esse drama. Nossa vida seria muito mais fácil se nós fôssemos casados, por exemplo. Morreu, acabou, tá resolvido. E eu teria, por exemplo, um sobrenome internacional, né? Butski, né? Eu tenho Ferreira Santos, né? Amo meu sobrenome, mas assim, super brasileiro. Internacional é melhor, né? O internacional é mais elegante, imagina, pô, né? Enfim, aí olhando para essa perspectiva de trabalhar com comunicação com marketing, me força a ter uma visão muito mais empática e muito mais acolhedora a respeito de 1000 realidades que são completamente diferentes. E eu queria saber de vocês, até por uma questão de rótulo e impressão minha, tá? Preconceito meu. Preconceito. Eu não tenho informação para ter um conceito. Laura, hoje ela é 100% dependente de vocês, emocionalmente, financeiramente, intelectualmente. Existe algum momento, ou vocês conseguem vislumbrar dentro do espectro em que ela está, que ela vai ser uma mulher independente, ela vai conseguir trabalhar? É um assunto delicado isso? Não, dá pra falar. Será que a gente responde junto? Todos os dias, né? A gente tende que vai, né? Todos os dias eu acordo com esse desejo. Vou fazer a diferença para ela se tornar independente. Ela será independente. Exato. Perfeito. Ela não será igual a uma outra Laura com 30 anos. Ela vai ser a Laura com 30 anos e ela vai ter a independência dela com 30 anos. A gente só não sabe os quandos, né? Quandos? Mas que a gente vai trabalhar e a gente Todos está os trabalhando dias. para isso. Tanto que realmente ela tem assim a gente sabe que ela é dependente, porque, por exemplo, vamos falar de dependência, ela não consegue sair do banho e se secar. Então, isso é porque ela tem a falta de mobilidade para fazer isso. Mas a gente está trabalhando para que... E ela já foi pior antes, né? Agora ela briga com a gente, que a gente quer lavar o cabelo dela. Mas isso é normal em toda criança, né? Se deixa a criança lavar o cabelo, fica que lava só de um lado, né? E o outro lado faz só um mais ou menos. Então, ela não quer que a gente lave o cabelo dela. Porque ela sabe fazer. Eu sei fazer isso. Então, isso é sinal de progresso, né? Essa vontade dela querer fazer é o que me provoca. Eu tenho uma amiga que ela é da área de terapeuta holística, formação dela é em comunicação, mas ela foi para a área de terapeuta holística. E ela disse que todos os dias ela aprende algo. Então, a Laura recentemente teve influenza. A influenza, ela é uma gripe muito forte, né? Já pensou como é que você faz para cuspir? Como é que você cuspe? Tu não pensa, né? Não, só faz, né? A Laura não sabe cuspir.
Ela não sabe assoar o nariz. Imagina que você precisa ensinar ela. Eu estou ensinando ela. Quem estiver assistindo, pensem, como é que faz para... Caramba! A hipotonia não permite com que ela tenha essa... Ela não consegue assoprar um balão. Então, quando a gente fala de independência, para nós a independência, até chegar à independência de morar sozinha, tem muito. Bastante. Então, assim... E eu digo que eu sou a pior mãe que ela poderia ter, porque eu sou a mãe mais rígida. Dentro de casa, ela não tem deficiência nenhuma. Dentro de casa, eu sou muito exigente. Você Claro consegue explorar todas as total, capacidades tudo. que você sabe que ela tem. Ela gosta de usar o All-Star, eu vou lá e compro o All-Star que tem um fecho do lado, para ela poder ter o cadarço, porque ela não consegue amarrar o cadarço. Ela quer usar a calça Caramba. jeans XPTO, pego a calça jeans, mas eu coloco um elástico atrás para ela não ter dificuldade de não conseguir fechar o botão. Então, Incrível. daí nós estávamos falando, né? Ela começou a ter muito vômito. Porque ela estava com a garganta bem congestionada, bem presa, e ela não sabia cuspir. Então, assim, ter uma criança especial, no nosso caso, é ensinar a cuspir, é ensinar só o nariz, é ensinar coisas básicas, Uhum. muito básicas. Então, hoje, tudo que a gente faz, a gente ensina. E essa minha amiga disse, nossa, todo dia eu aprendo algo. Eu disse, que bom que a gente está vivo, porque eu tenho certeza que quando ela vê alguma outra criança, ela vai olhar com outro olhar e vai fazer essa diferença. Então, eu digo que o Sandro trabalha 24/7 porque a gente não é eterno. Quem estiver aqui e vai acompanhar a Laura, seja meu irmão, seja a irmã do Sandro, que é a Dinda, seja quem for, a gente sabe que sempre tem anjos. Independente da religião, a gente sabe que sempre aparecem anjos. Eu tive um colega de trabalho que faleceu na pandemia e ele me dizia assim, baixinha, seja com 5 ou com 15, a Laura vai se desenvolver. Se ela caminhou com 1, com 7 ela vai estar caminhando igual que caminhou com 1. Se ela vai falar com 5, com 15 ela vai estar falando igual. Então, assim, respeite o tempo dela. E isso foi muito mais leve quando a gente entendeu. Eu respeito o tempo, mas eu não dou mordomia. A gente veio pra cá, ela deitou no sofá e disse, mãe, tô com muito frio e vocês vão me abandonar. A mãe e o pai estão indo para um compromisso, nós vamos fazer isso, você está com o vô e a avó. Quando a gente voltar? Dói, mas ela precisa entender também os limites. Então, eu sou muito firme com ela, porque isso já é parte de torná-la independente. E o dia que ela for alfabetizada, o mundo dela vai se abrir muito. Gigantemente. Né? Gigantemente. Gigante, porque Tem ela... uma Adriana preparando uma biblioteca pra Laura. Não, ela já compra livros incessantemente. Sério? Ela já tem o desejo. Ela trouxe 3 livros grandes, mas uns 4 pequenos. E eu disse, Laura, eu estou lendo assim, mãe, eu estou lendo com a minha alma. Nossa, que louco. Ela Quando eu pega tava o saindo livro. de casa, eu vou te interromper mesmo. Quando eu tava saindo de casa, eu falei, cara, eu vou voltar. Eu fui lá na biblioteca e peguei um livro. Eu vou dar um livro pra eles, eu não sei porquê. Eu trouxe um livro pra vocês. Nossa, fiquei até nervoso. Ficou nervoso. Um livro bonito, uma capa bonita. Nossa senhora. Ela ama livros. Ela pega os livros assim, ela pega aquele livro, ela põe o livro assim, e ela diz, mãe, eu leio com a alma. E juro, quantas vezes ela fica olhando pro livro assim, e eu imagino que na cabeça dela, aquelas palavras fazem algum sentido. Faz sentido, com certeza faz. Eu quero ler? Não. Então, nós chegamos no aeroporto e ela quis ir na livraria. Exato. E assim, esse livro é de fulano de tal, esse livro é da influência tal, esse livro, a memória fotográfica dela é incrível. Caramba. Incrível a memória fotográfica. Assim, a gente assiste filmes, ela sabe as cenas do que vai acontecer, a frase que eles vão falar. Então, eu entendo que nosso processo de alfabetização, de torná-la independente, sim, é independente de vida, mas a alfabetização vai abrir, assim... Nossa. Então, ela faz hoje alguns trabalho com alfabetizadora, ela tem reforço. Todos dizem, ela já sabe ler. Ela não se permite ler. Que é algo que a gente está indo para psicologia, que desde sempre ela tem alguém acompanhando ela, né? Será que se eu aprender a ler, alguém ainda vai me acompanhar? Um medo, né? Como fosse um... Né? Entendi. Nossa, que complexo, gente. É muito O ser humano é muito complexo, né? E o ser humano especial, assim, eu acho que é muito mais complexo ainda, né? Eu não esperava que a gente fosse chegar nesse ponto. Juro pra vocês, assim, Também né? não. Porque eu até falei assim, a gente pode falar sobre a Laura, porque eu gosto. A gente, quando trabalha, muitas vezes
com marketing, com experiência, você atende cliente, você tem uma pessoa que trabalha com você, as pessoas à tua volta. A gente, às vezes, não entende a complexidade daquele universo que está na tua frente, né? Uhum. Daquela pessoa, né? Então, acho que, assim, se a gente pudesse regravar esse podcast, eu ia começar de novo, a gente ia falar só sobre a Laura 1h30 aqui. Pois é, verdade. Porque, assim, eu duvido que o que a gente trouxe agora no final, você não aplique em tudo que você faça no teu trabalho. Com certeza. Uhum. Você trabalha no comercial, tudo que a gente disse aqui sobre o espectro, sobre as Conexão. necessidades, a conexão, ou você pensar no outro, sabe? Você buscar desenvolvimento do outro, porque nesse caso vocês precisam que ela se desenvolva e ela precisa se desenvolver, ou seja, você está trabalhando isso, então, assim, foi uma aula. Vocês anotaram essa aula? Olhando para você agora no teu olho aí, ó. Você anotou isso aí? Porque, assim, o que a gente falou lá no começo foi só um esquenta para você realmente conseguir entender que a pessoa mais importante, ela tem que ser o outro, nesse sentido de desenvolvimento. Aqui na Anja, a nossa missão é transformar pessoas através do poder das histórias. Se essas histórias aqui não te transformou, você assistiu errado. Aí o que você faz? Você pausa agora, volta lá para o começo e começa tudo de novo, porque transformar pessoas através do poder das histórias. Uma história que aconteceu em Roma, há mais de 2 anos, dia 13 de maio de 2023, no lugar mais improvável do mundo, ela está hoje aqui reverberando tudo o que nós conversamos aqui, e a gente ficaria mais horas e horas, mas daqui a pouco o peixe está ali olhando para a gente, olha, vai mandar uma Expulsória, vai voar um cabo de vassoura aqui. É isso. Eu não tenho palavras para agradecer vocês, né? Chegaram de viagem e já vieram para cá logo para a gente poder bater esse papo. Então eu queria que vocês olhassem para a câmera, você olha para aquela ali, você olha para aquela, mas um de cada vez. Sua sua tá ali, ó. Ah, minha da Sua tá Deixa ali. primeiro. Recado final, uma frase, alguma coisa que vocês queiram deixar para aquela pessoinha agora que escutou tudo isso e talvez não saiba nem o que fazer com tudo isso. Recado final é com vocês. É difícil, depois de tudo que a gente conversou aqui, definir em poucas palavras ou em uma palavra, né? Mas eu vou trazer uma palavra que a gente usou aqui, que eu acho que ela pode ser aplicada em tudo que a gente falou. A gente falou do profissional, a gente falou da vida, a gente falou das pessoas especiais, a gente falou de conexão. E eu acho que entender a expectativa, ela é importantíssima. Se a gente entender a expectativa da criança, da onde ela quer chegar, o que ela precisa, a gente vai conseguir desenvolver ela. Nas pessoas que trabalham com a gente vai conseguir ajudar eles. Então, e também a nossa expectativa, né, para que a gente seja completamente atendido nisso. Então, eu acho que comece a olhar as expectativas que a gente está fazendo sobre as coisas. A gente fez uma expectativa sobre um filho e a gente teve que fazer um recuo, mas a gente continua com a expectativa lá em cima. Vai se desenvolver e vai ser independente. Então, tudo está ligado a isso. Eu acho que... E assim, né? Equidade. Vamos olhar para as pessoas e entregar o que elas precisam para atingir seus objetivos. Esse negócio de todo mundo é igual é bonito perante a lei. Todos somos iguais perante a lei. Mas pelas nossas necessidades, somos todos diferentes. É isso. É isso. Adriana, a sua câmera está te esperando ali, ó. Sempre gostei muito de flores, eu falei lá no começo das orquídeas, né? E o girassol, para mim, sempre me encantou. Eu sou mulher, trabalho na área da indústria, no segmento de, né, pesado, e as mulheres são sempre minorias, e aquilo me incomodou sempre, e aí o girassol sempre me traz aquela mensagem de que ele sempre acaba o dia de cabeça baixa, mas todo dia o sol vai voltar a brilhar, ele sempre vai olhar para o sol. E o girassol é o símbolo das deficiências não visíveis, que eu tenho uma filha que tem uma deficiência não visível, e o julgamento faz parte. Então, seu colega de trabalho talvez tenha algo que você precisa olhar com carinho, pessoa que mora com você, seu irmão, independente. Eu acredito que a gente precisa olhar mais para o outro. A tecnologia, a inteligência artificial é artificial. Ela aprende com a gente. Então, a gente tem a oportunidade de ainda virar essa chave. Seja para o seu filho, seja para o local de trabalho, seja... Enfim, coloque amor naquilo que você faz. Não é amor, homem, mulher. Não, é amor. O amor salva, o amor cura. Porque se eu não tivesse amor e, acima de tudo, fé, que tudo que eu estou fazendo pela Laura, pelo próximo, vai ter resultado,
eu não estaria aqui. Porque quando eu não estiver mais aqui, o que que fica? Tudo que eu fiz. E eu vou repetir, o meu propósito de vida é fazer a diferença na vida de alguém todos os dias. Seja quem for, na intensidade que for. É isso. Você vai conseguir falar alguma coisa ainda? Rapaz, você olha pra câmera, forte, tá? Vai lá, olha pra lá e fala ali, ó. Existe um filósofo existencialista chamado Jean-Paul Sartre, que ele tem um ultimato em uma das suas obras que ele diz que nós somos condenados a sermos livres. É uma frase num contexto um tanto triste, onde ele coloca, um pouco pesado, mas a verdade é que você é radicalmente livre e a sua liberdade ela pode ser radicalmente usada para servir, para amar, para ser uma pessoa melhor. Eu sei que a tua vida não foi perfeita, a de ninguém foi, né? Você tem seus traumas, problema com pai, com mãe, com tia, com avó, com bebida, com droga, com aquilo, tudo bem. Agora, o que você faz com isso, o que você escolhe fazer com todas as suas cicatrizes, é que de fato determina o que você é. Não o que aconteceu com você, mas o que você escolhe fazer, apesar de tudo que aconteceu. Você não saiu ileso de onde você saiu. Então, com todas as tuas cicatrizes, dores e tudo mais, saiba que quando você encontrar uma pessoa, essa pessoa também tem suas cicatrizes, dores, medos, traumas. Então, você é radicalmente livre para servi-la, para amá-la, cuidar dela. E uma coisa que você vai sair daqui desse episódio sabendo é que, a partir de agora, pelo menos, você não pode ignorar esse fato. A outra pessoa talvez não saiba, mas através do seu exemplo ela pode saber que ela também é radicalmente livre para decidir amar e servir. Mas às vezes o que falta na nossa vida é um exemplo, e você pode ser esse exemplo para essa pessoa. Eu me dei mal que eu vou ter que terminar isso aqui agora, né? Mas eu tenho uma frase que eu vou terminar rapidamente. Uma frase que governa a minha vida há muito tempo e que acho que encerra, ela meio que resume tudo que a gente falou aqui. Que são as nossas escolhas e não as nossas qualidades nem características que revelam quem realmente somos. Então, assim, faça escolhas melhores a partir de hoje. Quando você escolher fazer o bem, naturalmente o bem vai te encontrar pelo caminho. Agradeço, meu amigo, sócio, irmão, parceiro, Preto. Sandro, Adriana, não tenho nem como Essa pausa, tu vocês. esqueceu o nome dela? Não. Que susto! Eu ia falar Laura. Não, Ah, tá. Que Eu tava tentando susto, assim, cara. uma coisa eu falar, Ia mas atacar a caneta Não, tão forte não. na tua cara. E pertinho, ia Não. pro espaço. eu queria, assim, agradecer vocês, porque eu não tenho nem palavras para agradecer vocês, né? Assim, depois de chegaram de viagem, estão aqui, Laura esperando vocês lá, né? Essa cidade linda esperando vocês aqui. Então, curtam demais essa cidade. Tragam um sol pra gente, né? Porque estamos também dublado aqui. Não, amanhã vai tá ter bom? sol demais. Vai ter sol demais, né? É isso. E você que assistiu a gente até agora, ó, lembre-se, a gente está aqui todo mês com um episódio novo. Esse foi o episódio número 11. Espero que você tenha gostado e eu quero que você deixe aqui nos comentários a sua impressão e qual vai ser a tua missão de vida depois de ouvir tudo isso aqui, tá bom? Ó, beijos e até o episódio 12. Valeu! Falou!